Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Eu já tenho dito para vocês que depois que nós celebramos a cinquentena pascal, o tempo pascal, nós finalizamos esse tempo pascal agora domingo com a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, e retornamos para o tempo comum. E nesse tempo comum nós escutamos várias leituras, vários aspectos da vida de Jesus Cristo. E nessa quinta-feira da 8ª semana do tempo comum, nós escutamos esse evangelho clássico, muito belo, cheio de detalhes, da cura de um cego. Aqui diz o nome do cego: cego Bartimeu. É muito importante, todas as vezes que nós escutamos a palavra de Deus, que nós possamos nos identificar com essa palavra. Essa palavra sempre se atualiza em nossas vidas. Por isso, o nome desse cego hoje, aqui, é o nome de cada um de nós. Aqui poderia colocar o cego Padre Antônio, o cego Arleide, o cego José. É uma cura de um cego. Cego e mendigo. E na Escritura, a cegueira e ser mendigo tem toda uma explicação. Primeiro, nós muitas vezes ficamos cegos. Esse cego aqui não é um cego de nascença. Em outro evangelho, fala de um cego de nascença. Esse cego aqui do evangelho, narrado hoje, é um cego que se tornou cego. E muitas vezes na nossa vida espiritual, nós nos tornamos cegos. Nós não enxergamos o amor de Deus em nossas vidas. E por vários motivos, nós podemos não enxergar o amor de Deus. Nós estamos aqui celebrando essa missa hoje por um ano de falecimento, por 7 dias de falecimento de outros irmãos, 2 dias de falecimento. Quantas vezes a perda de um ente querido nos deixa como cegos, perdidos, e não enxergamos o amor de Deus? Onde está Deus? Esse evangelho também tem uma conotação com a oração. Esse cego grita:
E quantas vezes nós rezamos? Quantas vezes nós gritamos, Senhor, ajuda-me? Parece que o Senhor está dormindo? Parece que não nos escuta? Aqui eu faço um parêntese. Convido vocês depois a lerem a catequese que o Papa Francisco proferiu no dia de ontem. Toda quarta-feira o Papa Francisco faz uma catequese. Foi magistral a catequese do Papa Francisco ontem sobre a oração. E o Papa, uma das coisas, tem muitas coisas que o Papa falou, é que a oração não é algo mágico. E Deus não está como um garçom para realizar somente os nossos pedidos. E Deus permite algumas cegueiras em nossas vidas. Deus permite alguns acontecimentos tristes, trágicos, inclusive de perder o esposo, perder o filho, perder um amigo, para que nós possamos gritar ao Senhor, para que nós possamos clamar ao Senhor. Em nossas vidas, quando está tudo calmo, quando está tudo tranquilo, nós ficamos de boa e muitas vezes esquecemos o Senhor. Eu também passei por esse processo também de dar positivo para o coronavírus. Muitos dos irmãos que nós estamos celebrando hoje a missa perderam a vida por causa do coronavírus. E eu lembro, ainda faz poucos meses, agora em março, abril, que eu recebi a alta, que fui até para a UTI, como eu clamei o Senhor, como eu gritei o Senhor, por causa de um acontecimento, de uma doença, de uma enfermidade. E por isso é muito perigoso na nossa vida espiritual, quando tudo está tranquilo. Quando o mar está tranquilo, nós temos que ter uma preocupação. E Deus que nos ama, queridos irmãos, porque é o amor de Deus, Deus coloca, às vezes, acontecimento em nossas vidas, tristes, de sofrimento, para quê? Para que nós possamos gritar ao Senhor. Se esse cego ele não fosse cego, ele não ia gritar ao Senhor. Só que esse cego ele tinha consciência que ele era cego. E ele tinha consciência que ninguém poderia salvar ele. Só que ele escutou que alguém poderia salvar ele. E esse alguém era Jesus Cristo. E aqui diz que ele estava lá cego, já falei da cegueira, que muitas vezes nós não enxergamos o amor de Deus, era mendigo. Aqui, ser mendigo muitas vezes é estar aí buscando o afeto das pessoas, buscando querer ser amado. Como nós somos mendigos do amor, do afeto das pessoas. Nós estamos aí no mundo digital, quantas fotos, status, para que nós recebamos curtidas, likes. Isso pode acontecer até na vida religiosa também, para receber um elogio. E nós estamos muitas vezes aí como mendigo, a nossa vida. Mendigando o amor de um homem, mendigando o amor de uma mulher, mendigando o amor de um filho, mendigando o amor de um vizinho, mendigando. E a nossa vida não tem sentido, somos cegos e mendigos. E hoje, Cristo passa em nossas vidas. Nessa missa, nessa Eucaristia, Cristo está passando. Você pode ficar sentado, inerte, ou você pode gritar ao Senhor. Aqui diz, ele grita. E é uma oração, gritar é uma oração. E como é que é essa oração desse cego? Jesus, filho de Davi, que é o Messias, que pode nos libertar, não só nos curar de doenças físicas. E ele diz, tem piedade de mim. Um aspecto fundamental da oração é a humildade. Tem piedade de mim? Nós poderíamos acrescentar, tem piedade de mim que sou um pecador? Tem piedade de mim que sou uma pecadora? Ele grita. Só que tem pessoas que querem abafar. Cala. Muitas vezes nós queremos gritar ao Senhor, muitas vezes nós queremos fazer a vontade do Senhor, e tem vozes que falam, cala a boca. Hoje tentei resolver uma situação, tentei ajudar uma situação de uma mulher que está grávida da 6ª gestação, em Castanhal, lá no Pará.
Estou tentando fazer algum contato com alguns médicos lá do Pará, como eu tive lá no Pará. Hoje, um casal querer ter 6 filhos cala a boca. Você é louco de querer ter 6 filhos. E querem calar a boca, querem fazer a ligação das trompas dessa mulher. Porque é um absurdo ter 6 filhos. É uma loucura. Quantas vezes, queridos irmãos, nós queremos fazer a vontade do Senhor e pessoas próximas de nós, próximas, que estão coladas em nós, nos atrapalham. Fica quieto. Só que esse cego, ele era persistente. Ele não desistiu. Gritou mais ainda. E Cristo escutou. Aqui disse. Cristo parou e disse: chamai-o. Quem foi chamar esse cego? Os discípulos de Cristo, os apóstolos. E hoje, os padres, os missionários, os catequistas, nós somos as pessoas que levamos os cegos até Jesus Cristo. E hoje, eu sou um apóstolo. Aqueles que estão enlutados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão cegos, aqueles que estão mendigos, hoje, em nome de Cristo, que me envia, eu te falo, coragem, diz aqui, coragem, diante dos medos que nós temos, de sair de casa, dos medos de ir para a igreja, do medo de fazer a vontade do Senhor, hoje o Senhor te fala, coragem. Aqueles que estão desanimados porque perderam a família, perderam entes queridos da família, o Senhor te diz hoje, coragem, ânimo, levanta-te. Levantar significa estar ressuscitado. Nós não podemos ficar eternamente chorando a morte de um ente querido. E tem pessoas que nunca aceitam a morte de uma pessoa, e todos nós iremos morrer. E hoje o Senhor também nos convida também a aceitar a morte. Que o Senhor nos livre da morte repentina. Mas o Senhor nos convida hoje a levantar o ânimo, a recobrar o ânimo, a ter a esperança da vida eterna. A esperança que um dia nós encontraremos com nossos entes queridos. Essa é a virtude da esperança. A esperança que diante dos problemas, a esperança que diante das dificuldades, o Senhor nos dá uma coragem e um ânimo que vem dele. O Senhor te chama. O cego jogou o manto. O que significa jogar esse manto? Era a segurança do cego. Se ele era mendigo, ele não tinha nada. Ele tinha um manto para se cobrir. Mas no frio, era o único que ele tinha. E esse evangelho, que é um evangelho batismal, que narra a conversão de uma pessoa e encontra com Cristo, diz que significa esse jogar o manto, deixar a vida antiga. Se você é uma pessoa nova, você não precisa mais desse manto. E tem mantos que hoje nós carregamos, colocamos no nosso ombro, que estamos aí apegados a esses mantos, e precisa jogar fora esses mantos, levantar, dar um pulo, jogar fora esse manto. E Jesus pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Se Jesus aparecesse hoje: Mateus, o que queres que eu te faça? Edneia, o que queres que eu te faça? Talvez nós, de uma forma muito humana, vamos responder: resolve o problema do coronavírus? Se o nosso problema é o coronavírus? Talvez o Senhor apareça hoje e me dá uma vacina. E o problema do mundo vai ser resolvido com uma vacina? Nós temos uma vacina, queridos irmãos, contra todas as enfermidades, contra todas as doenças. Chama-se ressurreição, chama-se vida eterna. Esse é o antídoto contra a morte. Se nós somos vacinados, como celebramos agora na Páscoa, nós temos resposta para tudo, para os sofrimentos, para as doenças. E hoje nós precisamos falar para Cristo: Senhor, que eu veja que tudo o que tu fazes na minha vida é perfeito. Eu te pergunto, você vê
Você vê esse teu esposo como uma pessoa que Deus colocou na sua vida? Você vê isso? Você enxerga isso? Você enxerga que Deus tirou essa pessoa na sua vida por vontade dele? Você vê isso? Você enxerga isso? Você enxerga os acontecimentos que Deus coloca na tua vida? Não. Por isso hoje você precisa pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que eu veja o teu amor no meu matrimônio, que eu veja o teu amor na minha vida, que eu veja, Senhor. E o Senhor diz: vai, a tua fé te curou. A insistência desse homem, a fé desse homem, o encontro, a fé não é só fazer orações, a fé é o encontro. Essa é a definição de fé. A fé é o encontro pessoal com Cristo. E esse cego teve um encontro pessoal com Cristo. Como? Através da cegueira, através da doença. E como nós temos um encontro pessoal com Cristo? Através dos sofrimentos que Ele coloca em nossas vidas. E esses sofrimentos nos dá a fé, nos dá a cura. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. É o caminho da conversão. Era cego, era mendigo, tinha os seus pecados, se encontra com Cristo através dos apóstolos, através de padres, através de missionários que Deus coloca, tem esse encontro através de outras pessoas e depois abandona o manto, abandona o pecado, abandona a vida errada, tem uma vida nova e começa a seguir Jesus Cristo. É a vida de um discípulo. Esse evangelho é belíssimo, queridos irmãos. E esse evangelho se aplica em nossas vidas. Esse cego Bartimeu é o Padre Antônio. Esse cego é a Magui. Esse cego somos nós, que muitas vezes estamos perdidos. E hoje o Senhor quer nos curar. E Ele está nos curando através da palavra. E agora Ele vai nos curar, aqueles que temos a oportunidade, através do seu corpo e do seu sangue. Nós temos hoje, quinta-feira, o privilégio de comungar do corpo e do sangue de Cristo. Esta é uma verdadeira cura. O corpo e o sangue de Cristo cura as nossas cegueiras. Peçamos ao Senhor, peçamos hoje ao Senhor, Senhor, que eu enxergue, Senhor, que eu veja o teu amor em todos os acontecimentos da minha vida.